Fala, investidores do mercado imobiliário, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falarei sobre 3 das negociações que mais geraram lucro para os meus clientes. Vamos lá? Então, siga o nosso canal e fique por dentro das novidades. Primeiro, eu vou inicialmente falar sobre o valor inicial e o valor final, e aí eu vou contextualizar de como que esse cliente chegou a esse resultado, ok? Então, valor inicial, R$302 mil. Valor final, 1.235.000. Sim, 1.235.000. O que aconteceu durante esse trajeto, durante esse período, para ele chegar nesse resultado? Primeiro, a história deles, era um casal querendo adquirir o seu imóvel, iriam casar, tinham os planos de casar, enfim, decorar o apartamento, mobiliar, ter filhos, enfim, como a maioria das pessoas. E eles adquiriram um apartamento super bacana, um apartamento de 3 suítes e que tinha ali um potencial de valorização bem grande. Eu passei para eles a seguinte situação, eu falei, olha, vocês são um casal jovem, tá? Ambos eram arquitetos. Eu falei o seguinte, é um apartamento grande, é um apartamento amplo, tá? E que tem um potencial muito grande de valorização. Então, posso dar um conselho para vocês? Eles, ok, pode dar o seu conselho, Felipe. Eu falei o seguinte, olha, eu recomendo a vocês adquirirem esse imóvel justamente com o intuito de investimento. Vocês vão para um aluguel, vão ficar ali durante 2, 3 anos. Durante esse período, a gente vai trabalhar a venda dessa unidade, isso vai gerar uma lucratividade super interessante para vocês. Até então, eu não imaginava que chegaria nessa casa de 1.235.000. Mas eu expliquei um pouco mais para eles sobre isso. Eu falei o seguinte, até na época eu pontuei, que eu disse, poxa, o apartamento de vocês é um apartamento de 3 suítes. Vocês são jovens e gostam de viajar, certo? Sim, a gente gosta de viajar. Ok. Para mobiliar todo esse apartamento, que vocês vão mobiliar ele, vão fazer ele, lindo e maravilhoso, porque vocês são arquitetos, então vocês têm bom gosto, então toda a questão de mobília, vocês já vão levar ele para um nível realmente mais alto, certo? Certo, é isso que a gente quer fazer. Ok. Daí eu falei o seguinte, poxa, então vocês pagam um aluguel, decorem esse apartamento menor, tá? Deixem ele do jeito que vocês querem, do jeito que vocês achem bacana, enfim. E vocês vão ser super felizes ali durante esse início de casamento, porque daí vocês vão viajar também, o apartamento vai estar legal. E aí, nesse contexto, a gente vai trabalhar a venda lá e vocês vão ter essa lucratividade, beleza. E eles foram e fizeram isso, eles alugaram um apartamento de 2 dormitórios, mobiliaram ele todinho, ficou maravilhoso o apartamento. E nós fomos com o tempo trabalhando a venda daquele apartamento, que era aquele apartamento de 3 suítes. Resumo da ópera. Quando chegou na fase ali de ser entregue, tá? Eu encontrei um cliente para aquele apartamento. Obviamente, durante o período, ele foi sofrendo valorização. Essa valorização tal chegou a ponto de a gente transformar esse apartamento de 3 suítes em outros 2 apartamentos, não de 3 suítes, porém outros 2 apartamentos de 3 dormitórios, sendo uma suíte, porém numa localização melhor do que aqueles que eles haviam adquirido. E aí eu falei para eles o seguinte, agora vocês moram em um desses apartamentos e a gente vende esse segundo apartamento, né? Então olha só a manobra. Eles, beleza, vamos lá, vamos seguir esse caminho aí. E foi isso que aconteceu. Então eles moraram nesse apartamento, em um dos 2, certo? E o outro eu trabalhei a venda. Efetuei a venda. Desse apartamento eu transformei ele em uma aquisição, em um imóvel que eu vi no litoral com muito potencial de valorização também. Como a gente já tinha um histórico muito positivo, por isso que eles vivenciaram, né, e essa lucratividade, por assim dizer, eles, Felipe, beleza, estamos dentro. Então, esse apartamento nós transformamos, que já estava, óbvio, pronto, mas nós transformamos ele em imóvel na planta, mas no litoral. Em uma região que é aqui a Praia Brava, que é uma região ao lado de Balneário Camboriú, então com potencial de crescimento, enfim. E esses clientes toparam a ideia e foram lá, adquiriram o imóvel comigo, na época era 620 mil, se transformou,
e aí eles fizeram um upgrade ali, que eu sugeri que eles comprassem uma terceira vaga. Então esse apartamento foi para 670 mil. E passou o tempo, passou esse período, o imóvel ainda não foi entregue, tá? E surgiu uma proposta para eles de 1.235.000 e eles fecharam o negócio. Eu sugeri a eles, na verdade, que se eles esperassem até um pouquinho mais, porque o imóvel ainda não foi entregue, na hora que for entregue esse empreendimento, é imóvel para 1,5 milhão, tá? Então assim, aquela operação que começou lá 302 mil, detalhe, não foi feito, isso é um ponto que eu acho muito interessante, é que não há necessidade de fazer o aporte integral, né? Eles não pegaram 302 mil, sacaram esse dinheiro e pagaram para a construtora. Eles deram uma entrada de 36 mil, foram pagando parcelas, reforço na chave, deu esse prazo, entendeu? E conseguiram viabilizar a aquisição daquele imóvel lá de 3 suítes, transformamos em 2 apartamentos, que foi depois gerado eles residem, e o outro para investimento no litoral, e obtiveram esse retorno. Então, felizão, né? É uma operação fantástica. Outro ponto que eu acho muito interessante, né? Além de não precisar fazer esse aporte integral, eles não visitaram o apartamento durante a fase de obra, né? Simplesmente eles confiaram em mim, confiaram na construtora e tá lá, o prédio prestes a ser entregue, ainda nem foi entregue, né? E já acabaram vendendo essa unidade. Uma outra operação que eu lembro, que eu achei também super interessante, apartamento, vamos lá, valor inicial 516 mil, valor final 1.100.000. Como que isso aconteceu? Mesma coisa, Felipe, tu acha que vai valorizar se eu comprar aqui na planta e tudo mais? Eu não acho que vai valorizar, eu tenho certeza que vai valorizar. E aí na época eu falei, mas qual que seria a tua expectativa? Dele, não, aqui eu tô botando, eu acredito assim que para mim se chegasse a 800 mil, eu já estaria feliz. Daí eu, ok, mas eu acredito que chega a R$1 milhão. Dele, será? E tal, ficou aquela história que ele vai vender, não, pode ter, né? É certeza que é um bom negócio. Essa lucratividade realmente o mercado e o tempo vai dizer, mas tudo indica que esse valor de 1 milhão que eu estou te passando é bastante coerente. Mesma coisa, foi lá, nunca visitou a obra, o empreendimento foi entregue, assim que foi entregue, nós vendemos por 1.100.000. Ele, como não precisava daquele valor naquele momento, aí nós sugerimos que ele fizesse até um parcelamento dentro de uma configuração de correção mensal. Então ele vendeu a unidade por 1.100.000, mas que na verdade foi fracionada, e ele obteve ali um retorno financeiro, né? Ele trabalhou como uma instituição financeira, né? E obteve então um retorno que eu teria que depois pegar e planilhar isso durante o período para ver qual que foi o valor dessa operação, considerando as correções. Isso foi bem interessante. Uma outra operação que eu me recordo é um apartamento que era no litoral. Aí que tá, é que a gente, como está muito familiarizado com o mercado e observando para que lado o mercado vai e tudo mais, eu diria que nós temos, por assim dizer, quase que a obrigação de saber sobre essas coisas, entendeu? É quase como a costureira, né? Que ela tá lá, ela faz aquilo, né? Ela sabe qual linha usar, qual tecido, enfim, né? Da profissão dela. E nós, a mesma coisa, nós trabalhamos no mercado imobiliário, então nós temos acesso a muita informação também, né? E a gente observa muito para que lado o mercado está indo. Então, por isso que eu digo, nós só temos que estar orientando os nossos clientes. E é muito bacana que esses que acreditam, né? Que confiam, que têm essa de, vamos lá, vamos então fazer isso, vamos fazer esse determinado investimento, vamos seguir exatamente essa linha. Aí com o tempo a gente demonstra, a gente traz esse resultado, e isso é muito interessante. E aí o que acontece é que a gente continua a replicar certas operações com esses clientes aí ao longo dos anos. E esse foi algo interessante, que era o seguinte, o empreendimento estava prestes a ser entregue, tá? Era um empreendimento no litoral, da construtora Vetter, era a última unidade que tinha ainda disponível com a construtora. O valor dela, 970 mil. E aí ele estava meio chateado porque ele, Felipe, mas eu deixei de comprar esse apartamento na época que foi lançado, e na época era 600 e lá vai pedrada, agora 970 mil e tal, então ele estava meio
desconfortável assim com essa situação, tá? E eu, entendo ele, né? É óbvio, eu também ficaria. Mas ainda assim aquilo não anularia, né, o cenário de ainda assim ser um baita negócio, ainda assim ser uma oportunidade para ele conseguir fazer um certo ganho de capital, mesmo durante aquela operação. Óbvio que ele não pegou lá no início, mas ele ainda teria um retorno financeiro daquela operação ali. E aí, a partir do momento que eu comecei a pontuar com ele do porquê que eu acreditava que ele teria esse resultado, começou a fazer sentido na cabeça dele, tá? Não falei o valor final, né? Então tá, vamos lá. Valor inicial 970 mil, valor final, há 3 anos atrás, 1,5 milhão, tá? Só que detalhe, esse 3 anos atrás é o período que ele comprou também, então eu vou já explicar, mas só para passar os valores aqui. Então aí eu comecei a contextualizar com ele de que o seguinte, pô, um empreendimento desse, do jeito que ele estava vindo para a cidade, maravilhoso, assim, um empreendimento bem construído, um empreendimento que ao longo da fase construtiva ele começou a ser um destaque na cidade. Era óbvio que a partir do momento que seria entregue a chave, teria uma valorização. Até porque quando entrega a chave de um empreendimento, é onde existe aquela procura por aqueles que não querem também ficar esperando 3 anos ficar pronto, eles já querem pegar e usufruir daquele bem. Existe uma outra situação de que a partir do momento que o empreendimento ele é entregue, que começa a ser habitado, ele começa a receber visitas, né? Então vai lá os amigos, vai os familiares, a partir do momento que existe essa movimentação, isso mexe também com o mercado. Daí o pessoal começa, tu conhece lá o empreendimento? Ficou maravilhoso, eu tive lá assim, assim, assado, o amigo meu adquiriu e tudo mais. Então isso também dá uma mexida com aquele determinado produto que foi recém-entregue. Então eu falei isso para ele, disse, olha, eu acredito de verdade que tu adquirindo esse imóvel por 970 mil agora, assim que for entregue o empreendimento, que ia ser entregue daí no outro mês, eu disse para ele que já vai para casa de 1,2 milhão, né? E ele, será? Ficou aquele e tal, mas ele topou a ideia e tal, adquiriu o imóvel, e aí passou o período, logo em seguida aconteceu tudo isso que eu falei, houve realmente uma entrega maravilhosa na cidade, tá? A cidade inteira soube da entrega desse empreendimento, a construtora ela se consolidou na cidade, né? E aí começou a ver aquela procura. E aí daqui a pouco ele me liga felizão, ele assim, Felipe, não acredita, mas cara, eu recebi uma proposta de 1,5 milhão na minha unidade. Mas agora também não quero vender, né? Então assim, o que a gente percebe? Mais uma vez, a gente que trabalha no mercado, nós temos a obrigação de saber para que lado vai, de saber como posicionar o cliente nas oportunidades e justificar o porquê que a gente acredita que vai acontecer daquela forma. E foi isso que aconteceu. Só que o detalhe é o seguinte, isso fazem 3 anos. Ele recebeu a proposta de 1,5 milhão. Hoje, tá, em Pissarras, que é onde essa operação ocorreu, os lançamentos dessa construtora, unidade frente mar, dentro desse pavimento, que era 15º pavimento, eles partem de 1,7 milhão. Então, assim, em pouco tempo, as referências que o pessoal tem agora acaba sendo que, na planta já está partindo disso, né? E ele adquiriu 970. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes a gente traz um determinado cenário e às vezes até de forma mais embrionária mesmo, que esse seria assim, o melhor dos mundos, vamos colocar assim, para quem quer realmente investir em imóvel, tá? É quando ele está ainda embrionário, né? Muitas vezes a gente já está a par que vai sair um lançamento em determinada localização, mas às vezes o material ainda nem está 100%, mas a gente já passa para o cliente e a gente já vai posicionando ele porque a gente vê realmente ali sentido e um determinado cenário de valorização muito positivo. Então esse seria o melhor cenário. O cara comprou, como se diz, na baixa. Ele adquiriu, não era aquele cenário que era o cenário perfeito, mas ainda assim era um excelente cenário. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes o mercado ele vai mostrando diversos caminhos e que nós temos que realmente estar atento a isso e estar repassando para os nossos clientes, né? Aí o que acontece é o seguinte, é que agora, por exemplo, tem clientes que dizem, poxa vida, mas agora, vou comprar agora 1,7 milhão. A mesma história do que esse cliente que
acabou adquirindo a 970 mil. Eu digo assim com toda certeza, quem está comprando hoje um apartamento a 1.700.000, frente mar, que é no caso ali, nesse caso em Pissarras, enfim, mas existe aí um caminho de valorização gigante, tá? Colocar assim nos próximos 5, 10 anos, entendeu? Então tudo bem, eu entendo que o cenário hoje, 1.700.000, né? Tudo bem, poderia ter adquirido antes, poderia, não adquiriu, não, mas também saiu outros produtos, enfim, mas ainda assim é um excelente cenário para estar adquirindo o imóvel pelo contexto do que aquela região, né, ela possibilita, entendeu? Então, isso que é interessante, assim. Então, trouxe esses cenários de valorização, são histórias diferentes, mas eu acredito ser interessante também compartilhar um pouco dessas histórias, né? Então, nós tivemos ali aquele casal que iniciou, que estava querendo, né, tipo, adquirir algo para estar começando a vida dois, enfim, mas que teve essa certa orientação, viu sentido nisso, resolveu segurar um pouco aqueles planos, né? Mas depois conseguiu rentabilizar todo aquele cenário, fez uma excelente operação, de 302 mil transformou 1.235.000. Aquele outro caso que daí era mais um investidor mesmo, né? Que naquela ocasião fez aquele 516 transformar em 1.100.000 e ainda conseguiu vender dentro de uma configuração parcelada, que a gente até acabou sugerindo, acabou obtendo um certo retorno financeiro ainda sobre a operação, e teve esse caso de 970, mas que agora, logo em seguida, obteve uma proposta de 1.500.000 e que hoje existem unidades que partem de lançamento dentro desse mesmo pavimento ali que eu falei, 15º, partem de 1.700.000. E um detalhe, com previsão de entrega para 2026. Então, assim, são cenários que a gente observa que é excelente, é muito bom a gente poder, assim, ter essa sintonia com os nossos clientes e poder apresentar esses resultados. Então, a gente procura realmente criar isso como uma metodologia do que a gente precisa realmente analisar para que a gente possa validar todas esses cenários, todos esses indicadores, para que a gente realmente possa sentar na frente dos nossos clientes e direcionar para o melhor caminho. Tem diversas outras situações, tem diversas outras operações em que com excelentes rentabilidades, mas essa foi que eu lembrei até por um pouco da história ali e eu resolvi trazer também para vocês. Cenário meu mesmo, né? Que aí eu acho que essa foi uma das melhores lucratividades, em que eu acabei adquirindo uma unidade que também via todo esse cenário de entrega, de tudo mais, né, do empreendimento, aquele boom que ele daria na cidade, e aí eu fui lá e eu adquiri uma unidade justamente com o intuito de fazer um giro, tá? Que isso também é uma operação, não vou dizer que eu não aconselho que todos sigam essa linha, eu faço isso porque, como eu falei, eu como estou no mercado, para mim é muito mais fácil fazer isso. Mas eu fui lá, eu adquiri a unidade e eu não cheguei a pagar a entrada, eu não cheguei a pagar. A entrada ia ficar mais para o final do mês, tudo mais. Durante o período ali de 15 dias eu acabei vendendo essa unidade que eu adquiri com uma lucratividade de 60 mil reais, mas eu não fiz nenhum aporte. A entrada eu ia pagar no final do mês e acabei fazendo essa certa negociação. Tive essa rentabilidade durante esse período muito curto, que para mim naquela ocasião eu achei super interessante. E assim, pô, Felipe, mas né, e o cara que comprou o teu apartamento? Poxa, é um apartamento que hoje, se for levando em consideração, por mais que ele tenha pago ali 60 mil a mais, né, mas ele ainda assim adquiriu uma excelente unidade e hoje esse apartamento já valorizou aí aproximadamente uns 250 mil. Então, pagou 60 lá, mas quase 200 mil que ele já tem né, se ele for trabalhar a venda, ele já teria de lucratividade também dessa operação. Óbvio, né? Tem depois, não, mas espera aí, não é lucro. Mas depende, né? Depende da operação que ele for fazer, né? Se for trabalhar, logicamente, né? Botar imobiliário, botar corretor e tudo mais, tem, né? Botar imposto. Lógico que não estou falando desse lucro líquido, né? Mas eu também nem estou cravando aqui o valor que é exatamente esse de 200 mil, pode ser até que atualmente seja mais do que isso, né? Mas enfim, só para contextualizar também essa operação que eu acabei fazendo,
dentro de um cenário mais que já era com esse intuito mesmo, tá? Eu imaginava uma venda rápida, mas eu não esperava que seria também tão pouco tempo. Então são isso, tem diversos cenários, tem diversos tipos de operações que podem ser feitas, mas o que eu acho muito interessante, e eu vou voltar nesse ponto, é o fato de que quem fez essas operações não fizeram fazendo o aporte integral daquela unidade. Eu falei ali, esse que fez o lucro que saiu de 302 foi para 1.235.000, ele deu uma entrada de 36 mil. Então, isso que é o legal, né? Tu não precisa, né, a questão às vezes de tu se planejar, muitas vezes acaba sendo meio que uma poupança forçada, mas tu está fazendo ali, e a valorização que esse imóvel vai ter, né, é realmente muito interessante. E óbvio que depende de outros fatores, mas aí, como eu falei, aí nós temos a nossa metodologia para também analisar quais negócios valem a pena e quais não. O mercado imobiliário não tem liquidez? Realmente, não tem. Mas se tu fizer uma boa compra, se tu analisar tudo que precisa ser analisado, eu posso dizer assim, ó, que você pode ter uma maior celeridade do que muitos que não fazem esse tipo de análise. Tá certo? Então, agradeço, né? Mais uma vez, vocês também poder tá aí e acompanhar. Espero ter, de alguma forma, aí, ajudado, enfim, com essas informações, e a gente fica à disposição. Se porventura tiver alguma sugestão, algum tema, alguma dúvida, enfim, pontua aí, a gente vai fazer questão de estar trazendo as informações, de estar tirando as dúvidas. A gente está aí para justamente ajudar e intermediar, tá bom? Abraço, valeu!